O clima não é um elemento isolado para definir um estado momentâneo da atmosfera. Quem faz esse papel é o tempo. O clima é um conjunto de variações do tempo em um determinado período de tempo em um local, ou seja, são necessários anos de observação e análise para que se possa concluir sobre qual tipo de clima de um local. Normalmente, utiliza-se o conceito de clima no senso comum para caracterizar o estado momentâneo das condições atmosféricas, seja quando o dia está nublado ou quando há possibilidade de chuva. No entanto, essa é uma visão errada do conceito. O clima é um elemento mais complexo, formado pelo conjunto de dados sobre o tempo em um determinado local da superfície terrestre. Tanto o tempo como o clima são baseados em alguns elementos centrais, sendo eles a temperatura, a insolação, a pressão atmosférica, os ventos, a umidade do ar e ainda as precipitações. Dentro do território brasileiro, podem ser encontrados inúmeros tipos de climas. Isso ocorre por causa da sua alta extensão geográfica, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Existe uma grande variedade no formato dos terrenos. Na prática, cada região do país possui algumas peculiaridades. Clima litorâneo úmido, localização e aspectos gerais. O clima litorâneo úmido ocorre em grande parte do litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. Em grande parte do ano, este tipo de clima é significativamente influenciado pela massa de ar tropical atlântica, úmida e quente. Apenas no inverno que ocorre a chegada da massa de ar polar atlântica, fria e úmida, causando uma frente fria que pode durar semanas, principalmente nas regiões do litoral sul e sudeste. Características principais: verão chuvoso e inverno com poucas chuvas. Clima úmido e quente. Índice pluviométrico, quantidade de chuvas elevada, apresentando média de 2.000 milímetros por ano. As chuvas ocorrem com mais intensidade, embora sejam bem distribuídas durante o ano, entre os meses de dezembro e maio. Temperatura média anual de 23 graus. A variação térmica durante o ano é pequena. No verão, a média fica em torno de 25 graus, enquanto no inverno fica em torno de 21 graus. Ocorrência de chuvas orográficas, de relevo, quando o ar oceânico úmido sopra do oceano para o continente. Estas chuvas ocorrem em regiões serranas, como, por exemplo, Serra do Mar, Chapada Diamantina e Chapada da Borborema. Este clima está presente em zonas tropicais que são banhadas pelo oceano. Desta forma, a influência das massas de ar originadas no Oceano Atlântico, chamada Tropical Atlântica, são decisivas, pois o clima será quente e chuvoso. O clima tropical litorâneo predomina em grande parte do litoral do país. Se estende desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. Também não há grandes diferenças entre as estações do ano, com verões bem quentes e invernos menos abafados. As temperaturas médias anuais ficam entre 18 e 26 graus Celsius. O índice pluviométrico é de cerca de 1.500 milímetros por ano. No litoral do Nordeste, as chuvas são mais intensas no outono e no inverno, enquanto no litoral Sudeste são mais frequentes no verão. O clima úmido litorâneo pode afetar a vida na região de diversas maneiras, tanto positiva como negativa. Algumas das principais formas são agricultura e pesca. A grande disponibilidade de águas e temperaturas moderadas favorecem o desenvolvimento da agricultura e pesca, que são atividades econômicas importantes nas regiões costeiras. Turismo. O clima agradável e a beleza natural da região atraem muitos turistas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Saúde. O clima úmido litorâneo pode favorecer a proliferação de doenças respiratórias, como asma, devido à umidade e aos nevoeiros frequentes. Por outro lado, a temperatura amena pode ser benéfica para pessoas com problemas cardíacos e circulatórios. Infraestrutura. A frequência de chuvas pode causar problemas de infraestrutura, como enchentes, deslizamentos de terras e interrupção de estradas e transportes. Meio ambiente. O clima úmido litorâneo favorece a preservação de ecossistemas naturais, como as florestas temperadas, que são importantes para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental. No entanto, a expansão das atividades humanas, como a urbanização e a agricultura intensa, pode ameaçar este ecossistema a levar à degradação ambiental. Em resumo, o clima úmido litorâneo pode trazer benefícios e desafios para a vida na região, e é importante que as comunidades e governos locais estejam preparados para lidar com esses aspectos de forma sustentável e equilibrada. O Brasil possui 7.366 quilômetros
de litoral. Isto é uma área banhada pelo mar. Sendo assim, existem diversos tipos de formações vegetais distribuindo por essas áreas, caracterizando assim uma importante diversidade que contribui para uma igual variedade de espécies e animais. Essas riquezas naturais e oriundas da diversidade de climas, relevos que compõem o território brasileiros, podemos classificar as vegetações litorâneas brasileiras em dois principais subtipos: os manguezais, retigas, apresentando também vegetação rasteira, e alguns tipos de granizéis. Os manguezais ou magnezais são vegetações encontradas em regiões onde costumam haver encontro entre águas dos rios e dos mares. Trata-se de um ecossistema litorâneo presente em regiões tropical e subtropical. No Brasil, a área dos manguezais está estimada em 25.000 km², o equivalente a 12% de todo o mangue existente no mundo. Eles distribuem-se por praticamente toda a zona litorânea, desde o Oiapoque, no Amapá até Laguna, em Santa Catarina. Os manguezais são importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental, para o clima do nosso planeta e, sobretudo, para as populações que tiram dele o seu sustento, o que toma a sua conservação necessária e urgente, tendo em vista as taxas de degradação deste ecossistema em todo o mundo. Temos aqui um controlador de efeito estufa. O manguezal tem uma competência de fixar carbono quase 10 vezes superior à das florestas tropicais. Isso é bastante novo, isso é muito recente, essa informação. E além de tudo, o mangue ainda é o berçário da vida marinha. O emaranhado de raízes submersas abriga centenas de espécies de animais. Esse é o baiacu, é uma das primeiras espécies de peixe que entram quando a maré enche. Baiacu sem espinho, é um filhote. Está procurando a região justamente para se proteger entre as raízes. A pesca costeira depende muito dessa proteção. Aqui na região de Cananéia, a pesca é a principal atividade econômica. Um lugar onde a profissão de pescador ainda passa de pai para filho. Dessas águas, saem 70% de tudo que é pescado no litoral de São Paulo. E de acordo com especialistas, essa grande quantidade de peixes é resultado direto da conservação dos manguezais.